Então nessa aula a gente vai ver o estudo de caso do capítulo 6, né? O capítulo 6 fala do estudo de encomendas em função da utilização da capacidade. Não vou focar na teoria, né? Eu tenho uns slides aqui com áudio do professor Osmar, se alguém quiser, se alguém não tiver, pode me mandar uma mensagem que eu mando, está muito boa, então e ele não resolve o exercício, então eu vou resolver o exercício aqui. Então, uma empresa produz uma embalagem para óculos com projeto próprio, denominado PP, e também aceita os pedidos sob encomenda com o projeto do cliente. Então aqui tem a tabela dos dados referentes ao produto PP da empresa Caixa de Óculos. Então tem a quantidade, preço unitário, matéria-prima, mão de obra e outros custos variáveis. No final do segundo trimestre, a empresa recebeu 2 consultas para a produção de embalagens. A primeira consulta procede da BLC, que deseja um estojo semelhante ao do modelo fabricado pela Caixa de Óculos, mas cuja venda seria feita com o símbolo da BLC. Então vai mudando, então as características desse possível encomenda constam nessa tabela. Então tem a quantidade dessa encomenda, preço unitário, entrega, matéria-prima, mão de obra e outros custos variáveis. Outra consulta foi pela empresa Exótica, e aqui também está os dados da característica da consulta, né? De quantidade, preço unitário, matéria-prima, entrega, mão de obra e outros custos variáveis. Além disso, para esse produto da Exótica, será necessário um dispositivo mecânico que custaria 2.500 e mais um preparo da produção em 1.500, que isso entraria como os custos também. Então, a empresa Caixa de Óculos pode operar 7.500 horas máquinas mensalmente em regime de capacidade máxima prática de trabalho. Além disso, a gente vai desconsiderar as vantagens futuras, qualquer vantagem futura na aceitação de qualquer desses pedidos. A gente vai considerar a margem de contribuição fazer os cálculos, né? E também sem considerar terceirizações. A previsão de utilização da capacidade das instalações durante o terceiro trimestre do ano é da ordem de 80% da capacidade total. Tem a tabela aqui, apresenta informações sobre a produção da empresa Caixa de Óculos LTDA. Então tem aqui a capacidade máxima mensal, a trimestral, a prevista trimestral e a ociosa prevista para o trimestre. Então, como a nossa referência ao terceiro trimestre do ano, os 3 meses em questão são julho, agosto e setembro. E essa tabela aqui demonstra a capacidade de produção da empresa Caixa de Óculos, considerando apenas o produto próprio PP da empresa. Então, determine a empresa se ela deve aceitar alguma das encomendas ou ambas, qual o preço mínimo e limite de cada encomenda em capacidade ociosa e também em capacidade saturada. Então, primeiro vamos calcular a hora máquina. Então, do PP, temos os dados aqui, né, que faz 4 unidades por hora máquina. Por hora. Então, vai ser 0,25 hora máquina produz 1 unidade. Então, BLC 0,25 hora máquina faz 1 unidade. Então, BLC faz 4 unidades por hora. E 0,5 hora máquina de Exótica faz 1 unidade, então 2 unidades por hora máquina. Calculando as margens brutas de contribuição, do PP temos preço unitário 9, matéria-prima 2,25, mão de obra 3, outros custos 1, então a margem bruta de contribuição vai dar 2,75. Então, o cálculo da quantidade, 72.000, 4 unidades por hora máquina. Então, horas máquinas utilizadas vai ser 72.000 dividido por 4, que dá 18.000. Esse é um dado importante. Agora, de BLC, temos o preço unitário, os custos. Então, a margem bruta de contribuição vai dar 3,25. Agora, o cálculo da quantidade. Vamos ter que... 20.000, horas máquinas utilizadas vai ser 20.000 dividido por 4, que vai dar 5.000 horas máquinas utilizadas. Agora da Exótica, a gente chega que a margem bruta de contribuição é 1,25 e a quantidade de horas máquinas vai ser 7.500 dividido por 2, que dá 3.750.
Resumindo, a gente tem essa tabela de produção, a margem bruta de contribuição unitária e as horas máquinas dos produtos. Essa tabela a gente vai usar, né? Agora. Então, pede-se se a empresa deve aceitar alguma das encomendas, ou ambas. Então, foi adotado como critério de decisão a margem bruta de contribuição unitária máxima no trimestre. Então, assim, a gente pode... Tem 4 cenários, né? Considerar só a própria, não considerar nenhuma, considerar só a BLC, considerar só a exótica ou considerar ambas. Então, vamos analisar os 4 cenários e ver a margem bruta de contribuição de cada um. Não aceitar as encomendas, produzir somente PP. Então a margem bruta de contribuição vai ser só a margem bruta de contribuição de PP, que vai ser 72.000 vezes 2,75, que vai dar 198.000. Então a capacidade de horas máximas é de 22.500, então produzido só PP utilizado de 18.000, então resta 4.500 horas máquinas ociosas. Continuando agora a aceitar apenas a encomenda de BLC. Então a capacidade total da empresa de horas máquinas do trimestre é 22.500. E a gente só tem 4.500 ociosa, e para produzir BLC precisa de 5.000. Então temos que tirar 500 da própria. Então 500 horas máquinas da própria, vezes 4, porque cada hora faz 4 unidades, então a gente vai ter que tirar 2.000 unidades reduzidas de PP. Então agora a margem bruta de contribuição vai ser a margem bruta de contribuição de PP mais margem bruta de contribuição de BLC. Só que a margem bruta de contribuição agora não vai ser mais 72.000, vai ser 70.000 menos 2.000 vezes 2,75, mais a parte de BLC, que vai ser 20.000 vezes 3,25. Que dá 257.500. Você vê que já é mais vantajoso do que a primeira opção. Aceitar apenas a encomenda de exótica, produzir PP exótica. Então a capacidade de horas máquinas é 22.500, temos 4.500 ociosa, e para produzir exótica precisa só de 3.750. Então não precisamos tirar de PP. Porém tem um custo adicional, dado no enunciado, de 2.500 mais 1.500 na preparação da produção. Então a margem bruta de contribuição vai ser agora 72.000 vezes 2,75, mais 7.500 vezes 1,25, menos 4.000, que vai dar 203.375. Agora calculando para produzir tudo, né? Então a capacidade de horas máquinas é 22.500. Então a gente vai ter que tirar 500 de PP para produzir BLC e mais 3.750 para produzir EZ. Então, EX. Então vai ser 3.750 mais 500 retirados. Isso que representa 17.000 unidades que vamos ter que parar de fabricar para produzir as novas encomendas. Então a margem bruta de contribuição vai ser 55.000 vezes 2,75, que é 72.000 menos 17.000. Mais 20.000 vezes 3,75, mais 7.500 vezes 1,25, menos 4.000. Que temos essa margem bruta de contribuição. Portanto, verificamos que a opção 2 é a melhor, que apresenta a maior margem bruta de contribuição total para o trimestre. B. Qual o preço mínimo limite de cada encomenda em capacidade ociosa? A existência de capacidade disponível para produções adicionais faz a empresa considerar aceitar novos pedidos, mesmo que não seja atendida as melhores condições de preço, né? Pagando os custos ali já dá para aceitar. Então essa aqui é a fórmula do preço mínimo limite. Então nesse caso pode ser obtido em duas situações. Né? A primeira, o preço mínimo limite do produto BLC, antes da inclusão de EZ, EX e PML do produto EX sem inclusão de BLC. Então nesse caso, o cálculo do preço mínimo limite é obtido apenas dos custos diretos e na margem bruta de contribuição sacrificada de PP, porque a gente vai ter que tirar uma parte de PP para aceitar o BLC, então a gente tem que pôr isso na conta. Então os custos diretos vai ser 6,50 vezes 20.000, mais o que a gente sacrificar de PP, que vai ser 2,75 vezes 2.000 unidades, que a gente achou que vai ser 2.000 unidades no exercício anterior, né? Então
dá 135.500. A partir disso, então, a gente pode aceitar o pedido, que como a nossa empresa está ociosa, então vai vir mais pedido, a gente vai ter uma melhor margem bruta de contribuição. Então, fazendo aqui o cálculo do preço mínimo limite unitário, vai dar 6,78 a unidade. Então, a partir disso, a gente já pode aceitar que compensa. Isso levando em conta só esse critério que a gente está usando, né? A margem bruta de contribuição. Agora, para achar o preço mínimo limite do produto EX antes da chegada de BLC. Nesse caso, a gente não vai sacrificar nada da própria, né? Só que nesse caso tem aqueles custos de preparação, a 1.500 mais 2.500. Então, o preço mínimo limite vai ser os custos, que é 8,25 vezes 7.500, mais 4.000, que é os custos que a gente tinha. Então, dá 65.875. Calculando o unitário, daqui é 8,78 a unidade. Então, a partir disso, a gente pode aceitar esse pedido, né? Agora, calcular qual o preço mínimo limite da encomenda em capacidade saturada. Em capacidade saturada, o problema não é mais o de sacrificar os preços para um ou mais pedidos, mas a seleção de novos pedidos que se apresentarem. E essa seleção deve ser realizada em função da rentabilidade própria de cada pedido. Então, a gente tem essa nova fórmula aqui. E também a gente pode dividir em dois casos, né? Nesse caso, que vai ser o preço mínimo limite de BLC após a aceitação de EX e preço mínimo limite de EX após a aceitação de BLC. Vamos fazer os dois. Então, PML de BLC após a aceitação de EX. Então, produzir PP e EX deixa uma capacidade ociosa de 750 horas máquinas. Então, isso a gente não vai ser considerado porque já está numa região de saturação. Então, para produzir BLC são necessárias 5.000 horas máquinas, que uma condição de saturação são retiradas da produção de PP, que isso dá 20.000 horas máquinas. Então, o preço mínimo limite vai ser os custos diretos mais a margem bruta de contribuição substituída. Então, vai ser 6,50 vezes 20.000, que é os custos diretos de BLC, mais o que a gente perdeu de PP, que é 2,75 vezes 20.000, que dá 185.000. Então, fazendo isso unitário, tem que ser 9,25 para compensar. Então, a partir disso, compensa. Menor que isso, não compensa aceitar a BLC. Compensa produzir a própria daí. Preço mínimo limite de EX após a aceitação de BLC. Então, a quantidade reduzida na produção de PP para atender à produção adicional de EX será de 15.000 unidades. Pois somente com a produção de PP e BLC já houve a necessidade de reduzir 2.000 unidades de PP. Para produzir EX, será necessário reduzir mais 3.750 horas máquina, que corresponde a 15.000 unidades de PP. Mas aqui a gente deve ser considerado somente o que será necessário substituir para aceitar a produção de EX, já que ele já aceitou a produção de BLC, então isso não entra na conta. Então, o preço mínimo limite vai ser 8,25 vezes 7.500, que é os custos diretos de EX, mais 4.000, que é aquela preparação da produção, mais o que a gente vai substituir de PP, 2,75 vezes 15.000, que dá 107.125, que dividido pela quantidade dá 14,28 por unidade. Então, só a partir desse preço que compensa aceitar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode comentar aqui. Valeu!